Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andrea Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõem a nossa mesa virtual Dr. Leonardo Dominichelli Pereira, vice-presidente da OAB Santo André, doutora Amanda Garcia, presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência, doutor Antônio Batista Gonçalves, nosso palestrante da noite. Para suas considerações iniciais, eu passo a palavra ao doutor Leonardo. Muito obrigado, Priscila, Kogan. Uma satisfação estar aqui presente hoje, mesmo dessa forma virtual em que o mundo acabou se adaptando de uma certa forma, né? Em nome da 38ª subseção de Santo André, hoje nós acompanharemos, nós teremos a satisfação de ter a palestra aí do Covid-19, Lei Anticrime e Sistema Prisional, presidida pelo doutor Antônio Batista Gonçalves, ao que eu tenho a honra aí de desejar um excelente trabalho inicial. Saudar também a doutora Amanda Costa Garcia, presidente da Comissão Defesa da Mulher em Situação de Violência. Boa noite, doutora. Saudar também o nosso doutor João Paulo Ávila Pontes, presidente da Comissão de Criminologia e Vitimologia. E a doutora Viviane Rocha Machado, diretora de Cultura, Cursos Jurídicos. Em nome da diretoria da 38ª subseção, neste ato representando a doutora Andrea Tartucci, nossa presidente, declaro abertos os trabalhos, uma boa aula, um bom aprendizado a todos, boa noite. É com você, Priscila. Obrigada, doutor Leonardo. Hoje abordaremos o tema Covid-19, Lei Anticrime e Sistema Prisional. O palestrante da noite é o doutor Antônio Batista Gonçalves, que é pós-doutor, doutor e mestre pela PUC São Paulo, vice-presidente da Comissão de Criminologia e Vitimologia da OAB Santo André. Doutor Antônio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu passo a palavra ao doutor para início dos trabalhos. Bom, inicialmente quero desejar uma boa noite a todos. Quero cumprimentar primeiro as damas, a minha anfitriã, a doutora Priscila Kogan, minha líder maior do Departamento de Cultura e Eventos, a quem eu fui convocado, porque convite a gente não recebe, a gente é convocado para eventos para a subseção de Santo André, então sempre que eu convidado, atendo com muito carinho. Quero também cumprimentar a presidente da Comissão de Mulheres em Situações de Risco, a doutora Amanda Costa Garcia, que gentilmente nos prestigia na noite de hoje. E deixei para o fim, não menos especial, meu queridíssimo vice-presidente da 38ª subseção da OAB de Santo André, o doutor Leonardo Dominichelli, a quem eu peço que transmita os meus mais efusivos cumprimentos à nossa presidente, doutora Andrea Tartucci. Doutor Leonardo, sempre uma honra estar com um amigo. Eu falo doutor Leonardo, parece até que é outra pessoa, porque para mim é o Léo, né? Então, doutor Leonardo, sempre um prazer estar com Vossa Excelência, vai ser uma honra dividir os trabalhos. O tema que me foi proposto pela doutora Kogan hoje, ela me fez uma provocação. E, doutor Leonardo, eu aceitei, não sei se eu fiz bem ou se eu fiz mal. Viu? Ela me pediu para falar sobre o sistema penitenciário e a relação com o Covid-19, porém, que eu desse um enfoque maior, um destaque sobre a questão do sistema penitenciário feminino. Isso é um desafio e tanto. Então, solicitação da doutora Kogan é uma ordem. Então, vamos tentar trabalhar mesclando informações do sistema penitenciário como um todo, tanto na questão masculina quanto na feminina. Qualquer dado que nós tenhamos, estatisticamente falando, sobre o número de presos hoje no Brasil, será impreciso. Por quê? Primeiro, porque já não existia uma uniformização sobre a quantidade total de presos no Brasil em dezembro de 2019.
havia estatísticas em torno de 750 mil presos, 760 mil presos, apesar do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ter uma estatística de que a quantidade de presos estava no importe de 812 mil. Desse número, que varia, então, de 750 até 812, nós temos em torno de 30% de presos provisórios. O que são os presos provisórios? São aqueles que cumprem pena de maneira antecipada ou estão presos preventivamente aguardando julgamento. E que, caso sejam condenados, o cumprimento de pena, essa pena já cumprida será descontada. E, por uma série de medidas tomadas por conta da pandemia do Covid-19, o número de presos sofreu um decréscimo. Então, por isso que nós não temos uma estatística precisa. O CNJ divulgou números em maio de 2020 de que haviam sido soltos 30 mil presos. Então, é um número significativo. Mas por que foram soltos 30 mil presos? Então, temos que começar por aí. Primeiro, porque o sistema penitenciário brasileiro, ele sofre, e não é de hoje, com o problema de crise sanitária e superlotação. Então, na verdade, o que poderia acontecer de pior no sistema penitenciário nacional seria justamente uma crise sanitária. E a pandemia trazida pelo Covid-19 desvelou todas as fragilidades e deficiências nacionais no que tange à dignidade da defesa humana do preso. A Constituição Federal prevê, clara e cristalinamente, no artigo 1º, inciso 3º, que todos têm direito à dignidade da pessoa humana. Todos, exceto os presos. Por quê? Nas penitenciárias nós temos um problema grave, que é a superlotação. Hoje nós temos uma superlotação em torno de 170%. Significa que para cada vaga nós temos algo em torno de 2 presos. E aí, quando você tem um problema sanitário que exige um isolamento social e um distanciamento, como você faz se você tem mais gente do que espaço físico? E esses dados, é aquela conversa, a estatística depende muito de quem a apresenta, porque os 170% de superlotação é a média, porque no norte do estado nós temos 3 presos por vaga, nós temos 4 presos por vaga, dependendo do estado. Então, é uma crise grave sanitária. E como lidar com isso, se você não tem o isolamento? Foi feito pelo mesmo CNJ uma resolução, a Resolução 62, que foi muito controvertida à época, é uma resolução de abril de 2020, por conta da pandemia, na qual a resolução ela contém recomendações, isso é muito importante. Não são determinações, são recomendações. O que isso significa? Que o judiciário poderia observar ou não essas recomendações. E, explicitamente no artigo 4º da recomendação 62 do CNJ, se prevê. Por que se prevê? Porque a recomendação ainda está em vigor. Inclusive, a recomendação 78, que eu vou falar mais adiante, ela prevê a postergação da validade da Resolução 62 por mais 180 dias a contar de setembro. Então, significa que ela é válida até março de 2021. E o que prevê o artigo 4º? Prevê uma preferência de análise da possibilidade do preso ser transferido para o cumprimento de uma pena em prisão domiciliar. Mas, para tanto, ele tem de preencher alguns requisitos. Quais seriam eles? Ele estar no que se chama de grupo de risco.
Então, ele deveria ou estar acima de 60 anos, ou ele ter uma doença crônica respiratória, ou ele ter uma debilidade, ou ele ser uma mulher grávida ou com criança pequena, ou recém-nascido. E nós tínhamos, pré-pandemia, nós tínhamos uma população de pessoas, independentemente do sexo, acima de 60 anos, no importe de 12 mil, sendo que nós tínhamos 3.500 vagas para eles. Significa que tinha uma superlotação de 3 vezes o número ideal. Cumprindo com o que a doutora Kogan me pediu, eu trago dados atualizados sobre a questão das mulheres. Nós tínhamos até 31 de dezembro de 2019, 37 mil mulheres encarceradas. E por conta do coronavírus, haviam, e de maneira identificada, 4.052 mulheres com doenças crônicas ou respiratórias e 208 grávidas até final de abril. O que não significa que, só para complementar a nossa estatística, das 4.052 mulheres com doenças crônicas, 2.452 tinham hipertensão, 434 tinham HIV positivo e 411 com diabetes. Por que nós não sabemos qual é o número atual dessas mulheres? Porque, através da recomendação 62 do CNJ, o judiciário poderia ou não soltá-las. No começo da pandemia, foi feita uma série de solturas para cumprimento em prisão domiciliar. Porém, o então ministro Luiz Fux, agora presidente da maior corte brasileira, ele alertou numa publicação num grande jornal de circulação, eu acho que foi no começo de maio, ele alertou para o perigo do habeas corpus coronavírus. E ele se mostrava contrário a tudo se tornar um motivo para o habeas corpus. E uma série de decisões foram feitas no sentido de denegar pedidos de liberdade por conta do coronavírus. Mas o CNJ, como eu mencionei, ele liberou 30 mil pessoas consideradas na zona de risco. Não significa que ele não liberou mais, significa que o CNJ não disponibilizou mais informação, é diferente. Esses dados são de maio, estamos em setembro, e o CNJ não atualizou. Então, por isso que eu mencionei que nós não temos uma estatística precisa sobre a população prisional por falha da própria informação do CNJ e do DEPEN. O DEPEN, ele tem um painel de monitoramento eletrônico, no qual ele muito se orgulhava de ter uma baixa quantidade de mortos. Só que o grande problema é que ele não tem uma baixa quantidade de mortos, ele tem uma baixa quantidade de testados. Então, nessa população de mais de 800 mil presos, haviam sido testados menos de 20 mil. É muito pouco para o total da necessidade. Agora, pense só, doutor Leonardo, o caos. Quando você tem uma superlotação carcerária e você tem um vírus que ele é transmissível pelo contato, como é que você pode garantir que não existe o vírus no sistema penitenciário, sendo que a proximidade é muito grande? Então, por conta disso, o governo federal também... É que o Brasil, as coisas elas se alteram muito rápido, né? Então, no começo da pandemia, nós tínhamos até outro ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça, à época, o doutor Sérgio Moro, ele tinha determinado
em acordo com as regulamentações do CNJ, a suspensão das visitas aos presos. Essa medida, ela se perdura até hoje. Até hoje estão proibidos os contatos dos presos com os seus familiares e com os seus advogados. Nos presídios federais, a comunicação com um advogado é feita através de bilhetes, e esses bilhetes não podem ultrapassar 3 linhas. E eles são monitorados, o que isso flagrantemente fere o nosso estatuto da OAB, no que diz da necessidade de privacidade da conversa do advogado para com o seu cliente. Inclusive, o nosso Código Penal tem um dispositivo que trata sobre o segredo. Tudo aquilo que é confiado a um profissional é feito em segredo. E se ele revela, ele pode responder por essa infração. Mas como é que ele não pode revelar se tudo é monitorado, gravado e os bilhetes são revisados? Então, isso é muito perigoso. E mais do que isso, os presos reclamaram muito, inclusive o líder da principal facção criminosa no Brasil hoje, o Marcola, ele atestou, não dá para saber a veracidade da informação, mas ele atestou que ele perdeu mais de 20 quilos por estar em depressão, por não ter contato com ninguém há mais de 4 meses. E que ele tentava se comunicar, ele tentava buscar o direito de se comunicar com seu próprio advogado. E esse direito era sistematicamente denegado pelo Supremo Tribunal Federal. E agora, recentemente, saiu uma medida, que é a que eu mencionei aqui, que é a Resolução 78, na qual ela amplia a necessidade de verificação para... eu estou procurando ela aqui, eu quero ler, ela é curtinha. E aqui, recomendação 78, era de 15 de setembro de 2020. E ela prevê a modificação do artigo 5 com o acréscimo do 5A na resolução 62 do CNJ. Então, ele diz: artigo 5A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei 12.850 de 2013. Para quem não sabe, é a Lei das Organizações Criminosas. Também para a Lei 9.613 de 98, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro e Ocultação de Bens. Contra a administração pública, por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. O que isso significa? Que quem for condenado dentro dessas leis que eu acabei de ler, não pode pleitear uma progressão de regime ou um cumprimento de pena numa prisão domiciliar. Essa resolução foi feita pelo agora presidente do CNJ, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. Então, como pode-se ver, o ministro Fux, ele não tem interesse na soltura deliberada dos presos. O que eu quero mencionar é que essa questão do Covid-19 fez com que medidas emergenciais fossem tomadas no sentido de minorar os prejuízos. Como eu disse, há uma grande crise sanitária e, claramente, equívocos foram realizados, tanto nas penitenciárias masculinas quanto nas femininas. Por que eu digo isso? Porque lembra que eu mencionei para vocês que foram suspensas as visitas aos presídios? Pois bem, mas os funcionários, obviamente, continuaram
a ter de trabalhar. Os agentes penitenciários, os responsáveis pela limpeza, que em geral são serviços terceirizados, continuaram aí. E por falta de condições sanitárias e de material de proteção fornecido pelo próprio Estado, houve um surto de contágio dos agentes penitenciários. Então, o Ceará, por exemplo, teve um surto de mais de 30 agentes penitenciários contaminados. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, 30 agentes penitenciários contaminados, quantos presos pegaram o Covid e não se sabe porque não teve testes? E aí, com base nessa consequência, o Departamento Penitenciário, o DPI, teve uma ideia para ele genial, que graças a Deus ela foi impedida de ser executada pelo CNJ, que foi a sugestão da criação de containers nas unidades prisionais para isolar os presos contaminados. Quer dizer, se nós já temos problemas sanitários, você coloca uma série de pessoas contaminadas num container, o container nada mais é do que uma caixa de ferro. Você vai fazer o que lá? Você vai colocar móveis, vai colocar uma decoração, vai colocar um ambiente aconchegante? Não vai. Você vai empilhar um bando de pessoas lá e o Estado vai torcer para que ou eles se curem ou eles faleçam. Claro que isso é uma medida absolutamente atroz, contrária a qualquer medida de direitos humanos possível. Então, graças a Deus, o CNJ impediu dessa ideia ir avante. Aí o DPEM criou uma resolução na qual ele sugere a criação de um espaço separado para os grupos de risco que, porventura, não fossem liberados. Desde que, de maneira expressa isso, desde que não fosse um container. Olha que coincidência. Isso significa que o DPEM ficou com receio de ser novamente censurado pelo CNJ. Houve uma série de manifestações ao longo desses meses das unidades penitenciárias ao longo do Brasil, relatando problemas de falta de chegada de álcool gel e máscaras. Inclusive, no Pará, o sindicato dos agentes penitenciários e policiais em geral, o vice-presidente foi infectado e ele denunciou que era dada uma máscara de TNT com duração mínima de 24 horas sem reposição. Para quem não sabe, essa máscara de TNT ela tem uma durabilidade de até 2 horas. Então, se você a utiliza por mais de 24 horas, claramente você não está protegido. Tanto não está protegido que o vice-presidente do sindicato se infectou com uma série de agentes penitenciários. E, por conta disso, uma série de medidas judiciais foram tomadas contra os estados. Então, ainda em maio, o sindicato processou o governo do estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça deu uma liminar exigindo que o estado de São Paulo colocasse álcool gel e distribuísse máscaras para todos os seus detentos sob pena de R$100 mil de multa diária. O estado claramente recorreu e ganhou, e a liminar foi cassada numa decisão através do presidente do Tribunal de Justiça. E medidas positivas foram trazidas por conta do Covid. Posso destacar a questão da videoconferência. No Brasil, tudo que se tem algo positivo já logo se deturpa e a possibilidade é negativa, né? Então, essa questão da videoconferência, o próprio DPEM alerta que foi feita uma economia de 96 milhões de reais, porque não mais foi necessário destacamento de segurança para o transporte de presos
e não mais se gastou com o transporte dos mesmos para as audiências. Então, que agora o judiciário estudava tornar essas medidas em caráter permanente. E mais do que isso, aí para nós criminalistas começam a ter frios na nossa espinha. Há um projeto que tramita para que não apenas as audiências sejam realizadas por videoconferência, como também que o tribunal do júri passe a ser realizado por videoconferência, o que é um absurdo, porque para quem nunca militou no tribunal do júri, eu vou contar como funciona. O tribunal do júri, o acusado, ele já está num sistema inferior, porque como são crimes dolosos contra a vida que são julgados por 7 populares que formam o conselho de sentença, ele, em geral, se é um crime de grande repercussão, já há uma formação negativa de comportamento por parte da imprensa. Tenho casos recentes, como a Suzane Richthofen, como os Nardoni, que são os casos recentes mais emblemáticos, a Mércia Nakashima. Então, são julgamentos que, se você absolve esses acusados, a repercussão é muito negativa. Então, o advogado de defesa, ele já entra numa posição desfavorável. Porém, o termômetro de um tribunal do júri é justamente o contato. O advogado criminal do júri, ele tem que estabelecer uma conexão com aquelas 7 pessoas do povo. E é através daquelas 7 pessoas que vai se decidir pela liberdade ou não de um acusado. Então, como é que você pode atingir o sentimento de 7 pessoas pela internet? Nós sabemos como funciona o sistema do home office. Hoje se trabalha mais em casa, se trabalha num volume, numa carga maior, mas você pode, por vezes, não ter toda a concentração. Você tem seus filhos passando, você tem animais domésticos, você tem a pessoa que cuida da sua casa, você tem uma série de atividades, você pode inclusive nem ter um espaço apropriado para trabalhar e você trabalha na sala da sua casa. Eu, por exemplo, faço nosso encontro de hoje na sala da minha casa carioca. Então, você pode não ter o devido reserva para conseguir ter toda essa concentração. E, às vezes, um detalhe pode ser preponderante para você perder um júri. Então, essa ausência de contato é muito ruim. Então, é uma medida que eu espero que não prospere. A lei anticrime, eu já falei do Covid, falei da situação corrente, falei da videoconferência. A videoconferência foi um desafio e o então ministro Sérgio Moro, o atual ministro, parece uma caixa de Pandora, porque nós não sabemos absolutamente nada do que é feito no Ministério da Justiça atualmente na questão dos presos e do Covid-19. Com o então ministro Sérgio Moro, ele identificou o óbvio, que o sistema penitenciário brasileiro não dispunha de tecnologia para realizar a videoconferência e estabelecer a comunicação entre o advogado e o preso. Então, medidas precisariam ser tomadas. Os presídios federais, que nem são tantos assim, a maioria deles já dispunham da tecnologia, mas foi identificada a necessidade de se aperfeiçoar e ampliar. E aí o então ministro havia ordenado a compra de 600 tablets para incrementar essa comunicação. Como ficou isso? Não sabemos, porque o atual ministro não disse se esses tablets chegaram, se não chegaram. E mais, é o que sempre acontece aqui no nosso país. Não existe o procedimento. Então, são comprados 600 tablets. Muito bem. Como vai ser feito o uso? Você vai entregar o tablet na mão de um preso? Ele vai poder se comunicar com os outros presos? Ele vai mandar uma mensagem sem ninguém perceber? Ele pode fazer uma corrupção para um agente penitenciário e ele ter um instrumento de comunicação legalizado do próprio Estado? Não sabemos.
tem que ter um agente utilizando o tablet, ele vai ditar a mensagem que o agente vai enviar? Não sabemos, porque não tem o menor procedimento sobre o fato. Aliás, como eu mencionei, não sabemos sequer se o tablet chegou. Então, hoje, a situação do Covid-19 nas penitenciárias, segundo o governo federal, é controlada. Mas os problemas sanitários não são. Existe uma notícia, está aqui, deixa eu ver se eu a localizo. Tem uma notícia de hoje de que o Estado de São Paulo prevê para 2021 a instalação, pasme, doutora Kogan, a instalação de chuveiros aquecidos nas unidades prisionais. Ué, significa que não temos chuveiro aquecido nas unidades prisionais? Isso em São Paulo. Exato, não temos chuveiro aquecido nas unidades prisionais. Olha que espetáculo. Deixa eu localizar aqui rapidamente. Só porque eu queria achar, eu não achei. Então, nós temos essa possibilidade de termos água quente para os presos. Olha que absurdo, o preso não tem sequer água quente para tomar banho. E, por fim, na nossa questão, falta a lei anticrime. A lei anticrime foi um projeto idealizado e criado pelo então ministro Sérgio Moro, com clara intenção de incrementar a já dura repressão penal no sistema penitenciário brasileiro e era o projeto de lei que foi remendado e acrescido por uma série de sugestões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o projeto do ministro Alexandre de Moraes se tornou a base do projeto de lei do então ministro Sérgio Moro. Vários excessos foram retirados, inclusive a questão polêmica da legítima defesa, que a doutrina consagrou como a licença para matar, e vários outros excessos foram retirados. Mas, ainda assim, me parece um excesso gravíssimo que, graças ao Criador, foi retirado, era a questão das organizações criminosas, no qual havia uma lista prévia nominando as organizações criminosas e nós tínhamos, à época, mais de 82. O que significa que ou o governo brasileiro não quer acreditar que as organizações criminosas existem, ou ele precisa nominá-las para impedir que outras existissem. Quer dizer, nenhuma das duas possibilidades me parece crível ou válida. Mas medidas mais repressoras foram criadas com o objetivo claro e cristalino de prender. Eu conversei, eu liderei e coordenei, aliás, se vocês que veem a nossa live tiverem interesse, eu coordenei um livro sobre a lei anticrime, foi lançado agora pela Revista dos Tribunais. E eu organizei uma série de lives para complementar o material escrito através do e-book. E uma dessas lives me foi relatado por um antigo governante de que o legislador ele governa por soluço. Ele usou essa expressão. Isso significa que há uma repressão midiática. Então, a cada grande caso de repercussão, você toma uma medida de maior endurecimento. Então, para vocês que são jovens, como a doutora Kogan, como o doutor Leonardo, a doutora Amanda, não vão se lembrar que a lei dos crimes hediondos, que ela é de 1992, ela foi criada depois de um abaixo-assinado de uma grande novelista da maior emissora de televisão, de um movimento que ela fez em resposta a um assassinato cruel da sua filha por um outro ator. E nasceu assim
a lei dos crimes hediondos. A lei Maria da Penha, que é uma importante conquista na luta pela defesa dos direitos da mulher, foi criado porque o Brasil descumpriu 19 tratados internacionais de proteção à mulher por não ter dado a devida condenação ao pleito da Maria da Penha, que, para quem não sabe, ela foi alvejada nas costas pelo seu então marido, sendo que ele já tinha a espancado inúmeras vezes, já tinha eletrocutado no banho e ela insistia em viver. E ela fez a denúncia na época que ela foi agredida, não existia a delegacia da mulher, então ela passou por todo aquele movimento machista de ser desacreditada, de mandarem ela voltar para casa porque a comida ia esfriar e todas aquelas outras atrocidades machistas que nós sabemos que aconteciam nos anos 80. E o inquérito nunca foi para frente, ela insistiu, a ação chegou ao judiciário e também encontrou a gaveta. O processo dela demorou 10 anos. Inconformada com isso, ela pediu o auxílio de uma ONG e patrocinou a causa dela com uma reclamação para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão mandou um pedido de explicações para a Justiça Brasileira, que atendeu prontamente, engavetando o pedido por 1 ano. A comissão relatou isso para a corte e a corte ameaçou condenar o Brasil. Nasceu assim a Lei Maria da Penha, em 2006. Depois, nós temos todo um incremento positivo sobre o feminicídio e também sobre a questão do estupro. E por quê? Porque nós tivemos uma repercussão imensa na imprensa de um estupro coletivo que mobilizou o Brasil. A questão do feminicídio, nem preciso dizer, a quantidade de mulheres que são mortas todos os dias. E por aí nós temos a lei de importunação sexual, que foi criada depois que foi constatado pessoas importunando sexualmente as mulheres em transportes públicos, e aí se percebeu que ou a lei de estupro era muito rigorosa ou era muito falha. Então, essa legislação ela é feita realmente por soluço. Mas a visão brasileira é de que prender é a solução e que prender traz segurança para a população. E é aí que o Estado brasileiro falha. Então, eu vou dedicar, se a doutora Kogan me permite, eu vou dedicar essa parte final da minha exposição nessa política criminal brasileira. Então, a política criminal brasileira é de encarceramento, porque o governo federal entende de que quanto mais se prende, mais vai se desestimular a prática do crime. E é aí o erro, como eu mencionei. Por quê? Porque na questão dos homicídios, a taxa de esclarecimento dos inquéritos policiais, ela varia entre 5% e 8%. Significa que mais de 90% dos casos de homicídio não são esclarecidos. Logo, você tem uma maior repressão? Não, você transmite uma sensação de impunidade. Quando as facções criminosas se instalam nas comunidades, especialmente aqui, onde eu me encontro agora no Rio de Janeiro, que as comunidades elas fazem parte do cotidiano das pessoas, significa que toda pessoa que mora na comunidade é criminosa? Claro que não. Significa que na comunidade você tem particularidades muito específicas de uma população excluída socialmente e economicamente dos grandes centros, que se vê obrigada a conviver com as facções criminosas que lá residem por conta da geografia, porque na maior parte dessas comunidades você não tem acesso, não existe nem rua, então você não conhece o terreno, então para você responsabilizar ou investigar é muito complexo. E essas pessoas honestas e trabalhadoras também
convivem no Rio de Janeiro com as milícias, que são os antigos grupos de extermínio. E aí a segurança, ela praticamente não existe, porque você não sabe quem é o criminoso e quem é o policial, já que o policial também, nas horas vagas, trabalha como miliciano, ou um bombeiro, ou um agente penitenciário, e aí você se coloca em estado indefeso. A lei anticrime, ela é mais um instrumento repressor. Só que reprimir não significa baixar a criminalidade. No Rio de Janeiro, desde que o Comando Vermelho, a mais antiga facção criminosa brasileira, foi criado em 1979, os índices de homicídio do Rio de Janeiro aumentaram exponencialmente na década de 80, quando o Comando Vermelho se instalou efetivamente nas comunidades e trouxe a droga da Colômbia, do então chefe do cartel, o Pablo Escobar. E ele introduziu no Rio de Janeiro a cocaína, já que o Rio de Janeiro até então tinha só a tradição da maconha. O que eu quero dizer com isso? Os índices de letalidade policial e de homicídios só aumentaram até 2007. Em 2008, foi instalado as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, que perduraram até 2000 e... Bom, elas existem até hoje, mas a sua eficácia foi até o final da Olimpíada de 2016. E depois disso, os índices de violência e de letalidade policial explodiram a ponto do Brasil ser condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo caso da comunidade da favela Nova Brasília, que é um anexo do Morro do Alemão, pelo abuso da letalidade policial naquela comunidade e pela ausência de justiça por parte do Estado. Bom, aonde que eu quero chegar com tudo isso? O Brasil, ele é o terceiro maior encarcerador do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos e a China. De 2008 para cá, em 2008 o Brasil era o número 4, ainda tinha a Rússia na frente dele. De 2008, na crise econômica que quase quebrou os Estados Unidos, se percebeu que o preso custava dinheiro. Então, que era necessário diminuir a população prisional. Então, esses três países, Estados Unidos, China e Rússia, diminuíram a sua população carcerária em 20%. 20% é muito ou é pouco? A resposta jurídica concreta para isso é depende. Na Rússia, significou a redução de 1 milhão de presos. Então, é bastante. E o que fez o Brasil nesses últimos 12 anos? Aumentou a sua população prisional em 20%. Então, existem dados estatísticos de que o Brasil chegará a 1 milhão de presos em 2025. Isso é muito ruim. O preso custa, na média, R$ 2.400 por mês. Só que nos presídios federais, o valor é de R$ 15.000 por mês. E no estado do Amazonas, é R$ 5.500 por mês. Quanto custa um aluno para o Estado na rede pública de ensino? Custa R$ 2.200 por ano. E o preso custa R$ 2.400 por mês, na média. Então, claro que algo precisa ser feito. A questão do superencarceramento não me parece ser a solução. O que nós precisamos é corrigir o déficit das polícias. Todas as polícias apresentam efetivo menor do que o necessário. Você não tem como averiguar os inquéritos policiais se você não tem pessoal para isso. A Polícia Civil vive um estado de calamidade em várias delegacias, com problemas de infraestrutura, problemas de ausência de material, falta de manutenção das viaturas, falta de munição inapropriada, revólveres antigos e obsoletos. Então, o Brasil precisa investir melhor no seu sistema de segurança. O futuro, eu não sei dizer.
se a lei anticrime terá êxito ou não. Algumas coisas positivas lá existem, como o acordo de não persecução penal, como a colaboração premiada, são instrumentos positivos que vieram para somar. Mas o Código Penal, que esse ano completa 80 anos, se torna um jovem senhor, ao longo desses 80 anos, foram feitas 180 leis penais. Me parece que a lei anticrime não será a última, ela será apenas mais uma. Então, para finalizar, a questão das mulheres encarceradas, a questão do Covid-19 e o sistema penitenciário. Nós temos que cuidar melhor da nossa população prisional. As mulheres, dando um pequeno raio-x do sistema penitenciário, nós temos 75% dos presos até 34 anos. Nós temos, de cada 3 presos, 2 são negros. Nós temos 80% dos presos sem o 2º grau completo. Nós temos 95% da população prisional masculina. E nós não temos nenhum serviço efetivo de ressocialização prisional. Ao contrário, por conta da lei anticrime, se endureceu ainda mais o regime disciplinar diferenciado, o RDD. Então, o preso, que em geral são os líderes das facções criminosas que estão nas penitenciárias federais, eles lá estão para não saírem mais. E não é essa a finalidade da penitenciária. Nas unidades que não são federais, os presos são maltratados, são negligenciados, não têm condições dignas de subsistência. Então, me parece claro e cristalino que quando eles forem soltos, ou eles vão sair pior do que entraram, ou eles vão delinquir novamente para ter pelo menos alguma segurança no presídio. Ué, mas como assim? Porque enquanto eles estão presos, eles têm alimentação. Eles têm acesso a algum tipo de educação trazida pelos religiosos. Quando eles saem do cumprimento da pena, eles saem sem dinheiro, sem moradia, sem emprego, com uma folha de antecedentes. Então, não raro, segundo a estatística, 80% dos presos que são soltos reincidem e voltam. Eles podem até não cometer o mesmo delito, mas eles voltam. Porque se eles cumprem uma pena muito alta, o mundo não espera por eles. Então, eles podem até se sentir, em geral, se sentem fora de adaptação. E a questão das mulheres, o último dado que falta dizer, 71% das pessoas que estão presas ou cometeram tráfico de drogas ou delitos patrimoniais. No caso das mulheres, é praticamente a totalidade por drogas, porque elas são condenadas por serem mulas. O que são mulas? São as que fazem o transporte da droga, a mando dos seus companheiros ou do líder comunitário local. Então, as mulheres, elas não têm a devida atenção do sistema penitenciário, em especial o respeito à visita íntima, à questão da gestante. Nós temos uma crise e o Covid deflagrou isso de uma maneira muito inapelável, a ausência dos hospitais penitenciários, isso é flagrante e as mulheres sofrem muito com isso. Então, é chegado a hora de nós termos consciência de que nosso sistema prisional é falho e é ruim. E a questão da superlotação, para eu finalizar de fato, o Tribunal de Contas da União fez um estudo de que para suprir o déficit era necessário construir uma unidade prisional por dia durante 365 dias e que ninguém mais fosse preso. Quer dizer, isso é utópico. E fora o custo que isso iria causar. Então, a minha proposta final é que o Brasil faça uma política criminal não da repressão,
mas sim da prevenção, que se invista na investigação, que as pessoas efetivamente sejam presas porque foi apurada a sua participação em delitos e que não mais se tenha uma polícia repressiva, que se tenha uma polícia investigativa. É a única forma que nós temos de coibir a criminalidade e conferir maior segurança para a nossa população. É isso, estou aqui à disposição da doutora Kogan, da doutora Amanda, do doutor Leonardo, e pode me fazer, eu vi que temos várias perguntas aí, estou aqui à disposição, muito obrigado. É uma aula magna. Tem pergunta aqui sim. Tem pergunta da doutora Lilian, se você conseguiu com algum de seus clientes a conversão para prisão domiciliar por conta do Covid. Então, sim, mas muito difícil, porque, em geral, 90% dos pedidos foram recusados. Eu, inclusive, tenho aqui a estatística, se vocês quiserem, eu posso buscar, a estatística do próprio CNJ, é atualizada, a quantidade de audiências de instrução e de audiências de julgamento que foram feitos por videoconferência. Então, os pedidos, como eu mencionei, os pedidos de soltura eram feitos através de habeas corpus para o Supremo. E o entendimento do agora presidente Luiz Fux, vocês viram qual foi. Então, 90% dos pedidos de soltura foram recusados. O CNJ, perdão, Priscila, o CNJ, eu disse que soltou 30 mil presos, ele soltou por conta do preenchimento dos critérios. E ele mesmo sugeriu a libertação. Mas tem vários casos de pessoas que estavam dentro do artigo 4º da Recomendação 62, inclusive com problemas graves respiratórios, e não foi liberada a sua soltura. Tem mais uma pergunta aqui. No que tange ao pacote anticrime, a questão da identificação criminal e quanto ao DNA, qual o seu posicionamento com relação a isso? Olha que tudo, me fizeram uma pergunta incrível. Eu até iria falar sobre isso, mas eu achei que não ia dar tempo. A questão do banco genético e da identificação genética não tem uma palavra melhor que me ocorre, a não ser aberração pretendida pelo ministro Sérgio Moro. O que pretendia o ministro? Que eu disse, todas as pessoas que estivessem no universo prisional, então com isso nós temos também os presos provisórios, seriam obrigados a fazer a sua identificação genética. O que é isso? Teria um cotonete que iria fazer a extração do seu DNA. Mas e qual é o absurdo disso tudo? O ministro Sérgio Moro diz que a Inglaterra, e é verdade, tem o maior banco genético do mundo e esse acervo faz com que vários crimes possam ser solucionados. E ele também citou que os Estados Unidos são o segundo maior banco genético do mundo e usa esse instrumento para a solução de vários crimes. O Brasil, ele tinha um banco genético muito mal feito e, por conta da lei anticrime, melhorou bastante, está com 64 mil perfis genéticos no seu banco de dados. Porém, existe uma diferença entre expectativa e realidade. A expectativa do então ministro Sérgio Moro era até o final do governo corrente, ou seja, até final de 2022, ele ter mapeado todos os presos e, com isso, ter um banco genético eficaz e auxiliar o judiciário na elucidação de crimes. Essa era a expectativa. A realidade é que, no ano de 2019, com base em 60 mil perfis genéticos, somente 10 processos foram utilizados do banco genético no judiciário. Quer dizer, significa que a pretensão ministerial não era assim tão premente para o judiciário. Mas e
a justificativa do ministro foi o caso que ganhou muita notoriedade no Supremo, o caso de uma pessoa presa, se chamava Israel. Ele foi preso por um testemunho que o colocou numa cena de crime. E aí, por base no banco genético, foi verificada a informação de que ele realmente não estava na cena do crime, não era ele o DNA colhido, e por base do perfil genético, não apenas se excluiu que era o Israel, como se localizou quem era o real autor, e era um crime de estupro, e o autor ele já tinha várias passagens e cumprimentos de pena pelo mesmo delito. Então, a bandeira do então ministro é que seria utilizado em larga escala. Porém, qual é o problema do banco genético? O doutor Leonardo tem a sala dele. Então, na sala do doutor Leonardo, graças a Deus, tem uma série de vestígios de pessoas que passam por ela, que pegam na maçaneta, que pegam numa cadeira, que colocam a mão numa mesa. Espero que ninguém fume aí, mas se fumar, tem vestígios no cinzeiro, pode pedir um copo d'água, então pode ter, inclusive, DNA. E essa é a nossa realidade cotidiana. Agora, numa cena de crime, digamos que aconteceu um crime atroz na rua. Uma pessoa foi esfaqueada numa avenida de grande circulação. E aí são colhidos os vestígios. Quantas, por exemplo, aí a rua da nossa subseção de Santo André, Avenida Portugal, é uma avenida de grande circulação, certo? Digamos que tenha uma pessoa que foi esfaqueada na Avenida Portugal. Quantas pessoas podem ter passado na Avenida Portugal do ato do crime até a chegada da perícia? Se você colocar todos esses vestígios do banco genético, você tem uma série de suspeitos. Só que essas pessoas não necessariamente cometeram o delito. Agora, qual é o problema? O problema ainda não é esse. Lembra que o então ministro queria ter o cadastro de todos os presos? Pois bem, imagine você uma pessoa que cumpriu pena, ela está solta. Para azar dela, ela passou na Avenida Portugal 1 hora antes do crime. E aí os vestígios mostram que ela esteve na cena do crime. Ela já tem passagem, ela cumpriu pena. Vocês acham que ela vai ser suspeita prioritária pelo delito? Sim, ou com certeza. Esse é o problema. E mais, a questão do banco genético tem uma série de problemas graves, como, por exemplo, a necessidade e a previsão legal de manutenção do material genético do banco de dados por 20 anos após o cumprimento da pena. Quer dizer, me falaram que na Constituição Federal todo mundo é inocente até que se prove a culpa. Pelo sistema do banco genético, você cumpre a sua pena, no nosso sistema de processual penal, após 5 anos do cumprimento da pena, você pode pedir a reabilitação e você, se for concedido, é considerado normalmente primário. Por esse entendimento do banco genético, por mais 15 anos depois da reabilitação, você ainda é considerado condenado. Então, me parece muito mal. E a questão do banco genético, poderia falar aqui numa palestra inteira a quantidade de problemas que ele possui, inclusive a ressuscitação de problemas criminológicos que nem as escolas penais conseguiram resolver, como a questão do criminoso habitual, profissional ou por tendência. E, pasme você, esses mesmos termos constam na lei anticrime. Então, o banco genético ele foi mal feito, ele é mal produzido e ele não vai ter o alcance que a lei pretendeu para ele. Doutor Antônio, seu posicionamento com relação ao juiz das garantias. Então, menina, sabia que havia essa, né? É assim,
O juiz de garantias, eu acho um ganho para nós, desde que exista juízes suficientes para fazer a colaboração junto com a investigação policial. Porque o que não pode é, na forma que nós temos hoje, em comarcas pequenas, e nós sabemos disso, existem comarcas que existe um juiz para 2 comarcas, e o juiz, ele praticamente faz tudo. Ele é o juiz de paz, ele é o juiz, e ele atua no direito penal, ele atua no civil, não tem a menor separação. Então, como é que ele também fará o juízo de garantias? Quer dizer, ele vai ajudar a instrução e depois ele vai julgar? Então, isso não pode. O juízo de garantias, ele vai ao encontro do que eu falei de melhorar o sistema investigativo, mas ele tem que ser feito de uma maneira completamente isenta. E hoje, como nós temos um problema de efetivo, de falta de juízes para tanto, não acredito que seja a solução. Talvez até mesmo por isso que ele esteja suspenso. Mas, se for equacionada essa questão, pode ser um ganho investigativo muito bom para nós. Eu tenho uma pergunta. Com relação à mulher encarcerada, tem essa ruptura do laço dela com os filhos. Como fica a saúde mental dessa mulher? Doutora Kogan, que pergunta oportuna. Aí eu vou lhe devolver com outra pergunta. A senhora me pergunta, a saúde mental em relação à mulher que se separou dos filhos, pré ou pós-pandemia? Pré e pós, né? Sabia que você ia me responder uma dessa. Então, assim, a questão da mulher é uma questão muito séria, porque não raro a mulher também é mãe. E ela não pode ser tolhida do contato com os seus filhos. Porém, apesar da nossa legislação processual penal determinar que a pessoa cumpra a pena na unidade prisional mais próxima da sua residência, nós sabemos que na prática não é sempre assim que funciona. E uma grande quantidade de famílias tem impedimento econômico de fazer a visita. Então, uma das manifestações por conta do Covid-19 foi a implementação da videoconferência, e vários presos relataram que foi um ganho para eles, porque eles começaram a ver uma série de familiares que eles não tinham contato há muitos anos, porque não tinham disponibilidade econômica de se deslocar até a unidade prisional, e que por conta da videoconferência ficou mais fácil. Então, tudo na vida depende. Me parece que após a pandemia, se houver boa vontade na amplificação tecnológica, a saúde mental da presa pode sofrer um abalo menor, porque ela pode ter um contato mais aprimorado com seus familiares através da videoconferência. Mas nada, só quem é mãe sabe disso, nada substitui o contato físico com seus filhos. Então, o que a saúde mental com certeza estará prejudicada. Não só a saúde mental, como a sua questão emocional, sua questão moral e psicológica. E então, é uma questão a se analisar. E outro perigo para a mulher também infelizmente, o Brasil acontece umas coisas que a gente fica escandalizado, doutor Leonardo. Teve um caso recente de um homem condenado por estupro, no qual isso é caso real, em atenção. Ele se declarou trans. Então, a partir daquele dia, ele se declarava mulher. E ele estava numa penitenciária masculina. E ele requereu a transferência para uma unidade feminina.
pasmem vocês, não foi feito nenhuma verificação dos seus antecedentes. E o juiz, talvez por receio, nesse nosso mundo moderno, dele ter alguma pecha dos direitos LGBT, eu não sei o que passou na cabeça do juiz, o juiz autorizou a transferência. Perfeito. Em 1 ano, ele estuprou a unidade prisional inteira e engravidou algumas presas. E aí, quando ele percebeu que ia ficar ruim para ele pediu para voltar para a unidade prisional masculina. O juiz, que não sabia o que fazer com ele, porque ia ser pior ele voltar para a masculina, colocou ele em liberdade. Olha a situação. Ele ainda foi premiado com a saída. Então, a mulher que já tem essa fragilidade psicológica de estar longe da sua família, por a maioria das vezes ela cumpre pena porque assumiu um delito do seu companheiro e ela foi mula no tráfico de drogas, então ela assumiu uma responsabilidade, ela já tem uma responsabilidade psicológica sobre isso. Ela perde o convívio com os filhos. Quando ela tem direito à visita íntima, ela pode inclusive engravidar do seu companheiro e ela pode ficar sem o contato com essa criança depois que ela nasce. Então, ela ainda tem que enfrentar casos inimagináveis como esse que eu acabei de relatar. Então, seria no mundo ideal, porque se eu disse que nas unidades prisionais já não tem condição higiênica adequada, condição sanitária não existe, há superlotação, não temos hospitais prisionais. No mundo ideal, o correto seria ela ter um acompanhamento psicológico. Não sei se a unidade prisional está preparada para cumprir com esse serviço. Quem supre boa parte dessas lacunas, como eu disse, é a igreja. E isso eu quero me manifestar. As igrejas fazem um trabalho primoroso nas lacunas que o Estado não cumpre, dando não apenas conforto psicológico para uma série de detentas e detentos, como também educação. E, claro que, dentre essa educação, também tem o ensino religioso, tentam mostrar o caminho através do dogma daquela religião a qual a igreja pertence. Mas vários detentos encontram algum norte, psicologicamente falando, por conta da intervenção do muito bem feito trabalho das igrejas. Eu vou passar a palavra à Amanda Garcia para suas considerações. Doutora Amanda. Boa noite. Agradeço a excelente palestra. Com relação à problemática da população feminina encarcerada, essa questão do tablet, ela parece até um pouco utópica, né? Já que os problemas, eles são desde a questão da higiene, né? A gente sabe até que um dos grandes problemas das mulheres nos presídios é que a quantidade de papel higiênico que vai para o masculino é a mesma que vai para o feminino e a demanda é diferente. Então, não tem um olhar sensível para as mulheres nem com relação ao mínimo, né? E que dirá com relação a essas questões mais graves, né? Realmente é muito triste esse déficit de preparo, né? Até da estrutura física. E com a Covid, então, eu acho que todos os olhares eles ficam ainda mais assustadores, né? Então, eu agradeço os apontamentos com relação às estatísticas, acrescentou muito. Agradeço muito aos presentes e ao palestrante. Gratidão. Eu quero só fazer um comentáriozinho do que a doutora Amanda falou, a questão do papel higiênico. Nós acompanhamos esses filmes ficcionais, né, que falam sobre a importância do cigarro no ambiente prisional, mas eu vou lhe dizer, vocês não sabem o preço que tem um papel higiênico, porque em várias unidades prisionais, o único papel higiênico que você recebe é o da entrada.
ele não é feito a troca ou a manutenção. E aí você é obrigado a comprar papel higiênico na lojinha e gastar o seu próprio dinheiro para fazer a sua higienização. Então, hoje em dia, nas unidades prisionais, o que vale ouro não é o cigarro, é o papel higiênico. Vou passar a palavra ao doutor Leonardo para suas considerações. Doutor Leonardo. Perdão. Agora sim. Vamos lá, se o Antônio permitir, eu gostaria de acrescentar algumas colocações na palestra do Antônio, que foi excelente, foi magnífica. Antônio, meu amigo, me chame de Léo quando quiser, aonde quiser. Eu considero você mais do que um colega de profissão, um amigo. O tema... A recíproca é verdadeira, viu? O tema de hoje abordado tem mais em comum com a minha vida do que vocês imaginam. Né? O Antônio, não sei se eu cheguei a comentar com o Antônio, a minha família já foi vítima de um homicídio. Eu perdi um pai assassinado. E não foi por isso, né, que eu passei a acreditar numa política de repressão. Hoje eu sou defensor de uma política em uma política preventiva, que não só invista na parte investigativa, como também invista na parte da educação. Sabe, eu acho que a gente precisa tratar as nossas crianças, a gente precisa tratar o futuro com educação. Investimento na educação, para mim, é fundamental. Se nós somos o que somos hoje, foram porque os nossos pais investiram em nosso futuro em algum momento da vida. A minha mãe sempre fala isso, né? Minha mãe sempre fala, a maior herança que eu vou deixar para você é a educação. Então, se o Estado, né? Eu acho que, graças a Deus, somos pessoas abençoadas pelo fato de nossas famílias tiverem condições de investir nisso, mas, infelizmente, existem crianças que não têm a mesma felicidade. Mas é obrigação do Estado investir também na educação, tá? Em uma política basicamente preventiva. Concordo em número, gênero e grau com o que o Antônio, nas palavras do Antônio. Sobre o tema que foi abordado, Antônio, eu até tomei a liberdade aqui, como somos colegas de profissão, militantes no Tribunal do Júri, eu também, o Tribunal do Povo, né, o Tribunal do Júri, eu também acredito que nós devemos defender, sim, com veemência, o contato pessoal do advogado. Eu sou contra um movimento que foi encampado por algumas associações, por algumas entidades, em que o júri, o Tribunal do Júri, se transformasse em um elemento virtual. Como o doutor bem esclareceu aí aos nossos colegas, o júri, que é feito são feitos por jurados leigos, né? Ou seja, ele precisa do contato pessoal do advogado, ele precisa da defesa próxima dos jurados para esclarecer alguns fatos que, basicamente, é apenas esse contato que vai fazer a diferença entre uma condenação e uma absolvição, né? Então, eu também gostaria de deixar esse ponto registrado, tá? Gostaria de destacar, eu vi em uma palestra uma frase que me chamou muita atenção e que eu faço questão agora de dividir em todos as webinars que eu participo, que eu sou convidado em fazer abertura, encerramento, porque nós estamos hoje aqui prestando um serviço voluntário. É um serviço voluntário em nome da nossa entidade de classe, para os colegas e para a população. Então, Antônio, em sua homenagem, eu gostaria de dizer que as palavras encantam, mas os exemplos, eles nos arrastam. Parabéns, Antônio. O seu exemplo está arrastando vários colegas, várias pessoas, tá?
e eu gostaria apenas de deixar aqui uma homenagem da nossa diretoria à sua prestação de trabalho voluntário, à sua dedicação, nossa admiração, a minha admiração pela pessoa que você é, pelo profissional que você é e pela representatividade que você tem. Tá bom? Muito obrigado e obrigado pelos elogios também que você se dirigiu à minha pessoa. Não sou tão jovem assim, procuro sempre preservar o espírito jovem, mas a carcaça já está um pouquinho judiada. Tá bom? A funilaria e pintura está mais ou menos já, né? Tá mais ou menos, mais ou menos. Então, gostaria de agradecer também em nome da diretoria a doutora Amanda Costa Garcia, aos participantes que estão nos acompanhando, Priscila Kogan, um beijo, a nossa rainha das comissões, e a doutora Viviane também, a nossa diretora, tá? Muito obrigado a todos pela atenção. Um abraço. Obrigada, doutor Leonardo. Bom, eu só gostaria de agradecer o doutor Antônio. Muito obrigada por ter aceito o convite. A aula está gravada. Nós vamos disponibilizar depois no canal do YouTube da OAB Santo André. Muito obrigada a essa mesa virtual. Obrigada aos participantes. Boa noite a todos. A 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil agradece a presença de todos e eu dou por encerrados os trabalhos dessa noite. Muito, muito, muito obrigada.